Você já pegou uma proposta de redação, olhou o tema e não sabia nem por onde começar? Eu acho que eu vou te ajudar hoje. Eu vou te ensinar um roteiro para fazer uma redação no modelo Enem. Bora lá? Eu costumo dizer para os meus alunos que dá para montar um roteirinho mental para escrever uma redação. Se tudo der certo, até o final do nosso curso juntos, eu vou ser uma vozinha dentro da sua cabeça narrando o que você precisa fazer. Então vamos lá para o passo a passo de como montar uma redação no formato Enem. Primeira coisa, você tem que identificar as palavras mais importantes, o que eu chamo de palavras-chave, fazendo em seguida o seu vocabulário, ou seja, procurando 3 ou 4 termos que retomem cada uma dessas palavras. Ou seja, você vai procurar os sinônimos e os hiperônimos, os termos mais amplos que fazem referência ao termo que está no seu comando. Então vamos começar com o exemplo do Enem de 2015. Em 2015, o tema foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. E aí eu destacaria primeiro a palavra persistência. Persistência significa continuidade, manutenção, permanência. Violência é uma palavra importante também neste tema, e aí você pode retomar por agressão, desrespeito, problema. Contra a mulher significa que essas agressões são contra o público feminino, contra essa minoria, contra as cidadãs ou as brasileiras. E no final, se eu estou falando do contexto brasileiro, na sociedade brasileira, isso se dá no Brasil, no país, no contexto ou na cultura nacional. Em seguida, é necessário, porque é uma obrigatoriedade no Enem, identificar e explicitar a situação-problema. Eu queria combinar com vocês uma sigla. Toda vez que eu falar sobre situação-problema, a gente vai usar a sigla SP, para facilitar as nossas aulas. Você vai fazer o que a gente chama de problematização. Existem 3 perguntinhas básicas para fazer qualquer problematização. Lembrando, a gente tem uma aula em que a gente já falou sobre isso. Fazer a problematização é se perguntar por que o tema é, pode ser ou enfrenta um problema. Ou seja, se o tema é um problema, quais são as suas consequências negativas? Se o tema pode ser um problema, quais são as distorções ou os maus usos desse tema? E por último, se o tema enfrenta um problema, quais são os obstáculos que dificultam que esse tema se concretize? A partir deste ponto, a gente pode ir para o nosso terceiro passo no nosso modelo de texto. Você precisa identificar o modelo de tese que é mais adequado ou mais seguro para aquele tema. Lembrar, a sua tese não precisa ser uma única forma de tese. Você pode combinar teses e fazer, por exemplo, uma posição um pouco mais sofisticada. Primeiro formato de tese, a chamada tese por problematização. Na tese por problematização, o foco está nas consequências daquele tema. Quais são os desdobramentos negativos do tema? Por exemplo, voltando no Enem de 2015, você poderia mostrar que, para provar que o tema é um problema, a violência contra a mulher gera traumas físicos e psicológicos. A violência contra a mulher aprofunda a desigualdade de gênero. A violência contra a mulher, por exemplo, promove a banalização da morte e da agressão a essas mulheres. Outro formato de tese, chamada tese por responsabilização. Na tese por responsabilização, o foco está nas causas, nas origens, nos responsáveis pelo problema, ou seja, de onde vem o problema que está no tema. Aplicando ao Enem 2015, a origem está na chamada cultura machista ou misógina da sociedade brasileira, que trata as mulheres como um objeto e que faz, por exemplo, com que um homem abandonado agrida a sua ex-parceira. A gente pode mostrar também como uma das causas, lá na tese, a impunidade dos crimes. A gente estima no Brasil, isso é um dado do Atlas da Violência 2017, que apenas 12% dos responsáveis por violência contra a mulher sejam punidos no Brasil. Ou seja, a taxa de impunidade é alta e é uma das principais causas para você colocar na sua tese. A gente tem também uma falta de estrutura de acolhimento para as vítimas. Às vezes as mulheres são agredidas em casa, precisam sair dos seus lares e não têm a quem ou aonde recorrer. Terceiro formato de tese clássico para a sua redação no formato Enem, a chamada tese por
contraste. Na tese por contraste, o foco está nas contradições, nos contrassensos, nas oposições que cercam o tema. No tema de persistência da violência contra a mulher, você poderia afirmar como tese que, apesar de haver uma estrutura de proteção à mulher no Brasil, por exemplo, a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, as delegacias especializadas no atendimento à mulher, o problema da violência contra o público feminino persiste. Esse formato de tese vale a pena, na sua anotação, colocar um coraçãozinho do lado dela. O tema do Enem sempre pode ser comentado por contraste. Sempre dá para mostrar que as coisas deveriam ser X, no entanto, elas são Y. Você sempre pode fazer um contraste entre como deveria ser a violência, como ela é de verdade. Ela deveria ser minimizada, mas ela apenas cresce, por exemplo. O último formato de tese clássico para o Enem, a chamada tese por antecipação da proposta. Na tese por antecipação da proposta, o foco é a proposta de intervenção. É como se você fizesse um resumo da proposta que vai aparecer lá no seu último parágrafo. Você poderia afirmar, por exemplo, lá na sua tese, ainda na introdução, que é necessário investir em uma mudança cultural e na punição dos agressores. Muito importante, gente. Se você quiser, você pode combinar essas teses. Às vezes, você faz um contraste. Apesar de haver uma série de leis que protegem as mulheres, elas ainda são alvo de várias agressões. E combinar com uma proposta de intervenção. É necessário, portanto, investir na punição dos agressores e numa mudança cultural. Dica: pega o manual do participante do Enem e tente perceber o modelo de tese que cada uma daquelas redações nota 1000 recebeu. Um outro aspecto que eu acho imprescindível e que é o nosso quarto passo no roteiro de escrita do Enem é você identificar o modelo de gancho mais adequado ou mais seguro para o primeiro parágrafo. O que é o gancho? Alguns professores chamam de contextualização, ou seja, é aquela primeira frase em que você puxa o assunto sobre o qual você vai escrever. A gente tem uma série de introduções, várias estratégias, e a gente vai analisar isso mais adequadamente lá no nosso módulo número 4. Mas eu posso te dar um spoiler. Dependendo, você pode começar a sua redação por definição, falar sobre o que é o tema, ou por atualidade do tema, ou seja, mencionar um acontecimento recente que tenha trazido aquela discussão à tona. Às vezes funciona uma alusão histórica, por exemplo, mostrar a evolução histórica dos direitos das mulheres no Brasil. Ou quem sabe uma frase nominal, aquela enumeração, aquela lista de palavras sem verbo que trazem o tema à tona. Se você quiser, você pode falar de um caso específico, um exemplo que ilustre, por exemplo, a violência contra a mulher. Você pode pôr uma citação, se você sabe a frase de um sociólogo ou de um filósofo a esse respeito, ou até mesmo uma afirmação inicial, uma frase em que você já afirma aquilo que você vai defender no seu texto. O que importa é que você não fique viciado em um tipo apenas de introdução. Por exemplo, alguns alunos gostam de fazer introdução por apresentação de dados, mostrar uma estatística, um número que fale do tema. Mas se eu estou viciado em fazer introdução por apresentação de dados, pode acontecer um problema. E se cai um tema sobre o qual você não tem nenhum dado? Você precisa ter, então, um plano B. É por isso que é um exercício que eu sugiro para vocês ao final desta aula. Pegue um tema de redação, qualquer tema, na nossa plataforma há vários, pode ser até o tema que eu vou comentar nesta semana, e planeje pelo menos 3 introduções diferentes para aquela mesma forma de temática. Qual é a ideia? Você tem um plano A, por exemplo, apresentação de dados, um plano B, por exemplo, uma alusão histórica, e um plano C, atualidade do tema. Dessa forma, você não se torna dependente de uma estratégia só. Quinto passo na hora de planejar sua redação. Eu quero que você identifique o repertório sociocultural, ou seja, a outra área do conhecimento que você vai colocar no seu texto. Enquanto você pensou sobre o tema, você pensou em alguma referência que venha da história, da filosofia, da sociologia? Mas não precisa necessariamente ser desses 3, não. Às vezes você pode usar a geografia. Você pode ter um dado demográfico sobre aquele assunto, ou mesmo do campo das artes. Às vezes você lê um livro, ou assistiu a um filme, ou conhece uma música sobre aquele assunto. Mas não necessariamente está só nessa área de humanas ou artísticas. Você pode usar também uma referência que venha da biologia, uma explicação biológica, por exemplo, para a violência, ou mesmo da química. Dados também contam como repertório sociocultural. Então anote no cantinho da sua folha de rascunho qual que vai ser sua outra área do conhecimento.
Você ainda não montou o seu texto, você ainda não tem uma estrutura, são apenas anotações que a gente ainda vai organizar no esqueleto textual. Bom, sexto passo para montar sua redação. É hora de você identificar qual que é um modelo de desenvolvimento que você acha mais adequado, mais seguro ou com o qual você se sente mais à vontade para escrever essa redação. Por que eu estou falando de mais adequado, mais seguro ou mais à vontade? Não existe apenas uma maneira de escrever o seu texto. Isso vai depender do tema, vai depender de como você se sente ou até mesmo o seu treino. É por causa disso que eu queria te dar alguns modelinhos de desenvolvimento e que eu gostaria que você anotasse. Primeiro modelo de desenvolvimento. Você pode fazer um modelo que é por causas e consequências. Desenvolvimento 1, uma ou duas causas. Desenvolvimento 2, uma ou duas consequências. Outro modelo de desenvolvimento possível, chamado modelo por bloco argumentativo, ou seja, você coloca dois argumentos do mesmo tipo desenvolvidos em dois desenvolvimentos diferentes. Por exemplo, a gente pode escrever sobre os desdobramentos do lixo no Brasil. E aí, no desenvolvimento 1, você põe o bloco argumentativo desenvolvimentos ambientais, impactos ambientais. Outro, desenvolvimentos socioeconômicos, consequências socioeconômicas. O modelo de blocos argumentativos pode ser por causa-causa, causa 1, causa 2, ou por consequência-consequência, consequência 1, consequência 2. Por exemplo, a gente está falando sobre o avanço da miséria e da pobreza no Brasil. Você pode fazer um bloco argumentativo, por exemplo, causas históricas. Em seguida, no desenvolvimento 2, causas atuais, contemporâneas. Outro modelo de desenvolvimento possível é o de avanços e desafios. No tema de persistência da violência contra a mulher, esse era ótimo. Você podia fazer um desenvolvimento em que se começava falando dos avanços no que diz respeito às garantias da segurança das mulheres. Mencionava lá a Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, o desenvolvimento das delegacias de atendimento especializado à mulher, as DEANs. Só que não adianta nada falar só desses avanços, você precisa problematizar, e aí você faz os desafios. Apesar de todos esses avanços, a gente observa que, até hoje, há a manutenção de uma cultura machista, misógina, de ódio às mulheres. Ou, apesar da gente ter várias DEANs no Brasil, a gente não tem uma estrutura de DEANs que seja igualmente distribuída no Brasil. Esses são os formatos básicos de desenvolvimento. Se vocês observarem, existem desde estruturas mais tradicionais, causas e consequências, quanto estruturas um pouco mais ousadas, os blocos argumentativos, por exemplo, por causa 1, causa 2. Dica: tentem variar a estrutura de desenvolvimento. A partir da análise dos temas dos Enems, observar que, para cada tema do Enem, existe um desenvolvimento mais adequado para cada proposta de redação. Ok, chegamos no nosso sétimo passo. Você já produziu a sua introdução, você já fez a contextualização ou gancho e a tese, você já planejou o seu desenvolvimento, você já tem o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. É hora de estruturar a proposta de intervenção. Existem 5 perguntas que você precisa fazer para fazer uma boa proposta de intervenção. Primeiro, qual é o objetivo da sua proposta? Para que serve a sua proposta? Qual é o agente da sua proposta? Quem vai realizar aquela ação? Em seguida, a ação, ou seja, o que vai ser feito. Em seguida, você precisa me falar qual é o meio, modo ou veículo, o como da sua proposta. Por fim, o detalhamento adicional. Você precisa me dar uma informação a mais sobre pelo menos, dos 4 elementos anteriores. Está disponibilizado junto com os materiais desta aula uma folhinha, um formulário que eu chamo de folhinha do amor, que é o meu presente para vocês. Esse roteiro está todo explicadinho, está todo esquematizado por lá. Dá uma olhada. Ótimo, você tem a sua própria estrutura, você tem a sua própria ideia, seus próprios argumentos, mas o seu texto não pode ser 100% autônomo em relação à coletânea. É necessário que exista pelo menos uma coerência, o que é diferente de eu te mandar copiar os textos de apoio. Ou seja, como é que eu posso usar os textos de apoio na redação de uma maneira produtiva? Primeiro, textos de apoio são apenas um apoio, um ponto de partida, ou seja, uma sugestão. Você só vai ler a coletânea após ter feito o que a gente chama de brainstorm do tema. O que é um brainstorm? Tem professor que chama de chuva de ideias. Como eu sou daqui de Minas, eu chamo isso de
toró de ideias. O que eu chamo de toró de ideias? Você só vai ler a sua coletânea, os textos motivadores que estão na prova, após anotar as principais ideias que lhe vêm à mente quando você lê o tema. Esse brainstorm é, de fato, um levantamento meio desordenado de ideias, porque depois você vai pegar esses argumentos e encaixar no seu texto. Por que é interessante que você faça o brainstorm primeiro e a leitura da coletânea depois? Porque o Enem valoriza autonomia e originalidade. Ou seja, quando você for ler a coletânea, é sugerido que você faça um breve resumo, uma topicalização com as próprias palavras ao lado de cada um dos textos. É como se você se perguntasse assim: qual que é o recado que o texto 1, que o texto 2, que o texto 3 ou eventualmente o texto 4 me manda? Qual que é a dica que está ali? Onde, no meu texto, essas discussões se encaixam? A partir do momento em que você se pergunta isso, como é que essa topicalização, esse resumo que você fez da coletânea se encaixa no seu texto, eu garanto que o seu texto é coerente com os motivadores e, ao mesmo tempo, tem o que a gente chama de autoria, ou seja, uma argumentação própria e original. Bom, agora a gente precisa esquematizar a sua redação, montar esse esqueleto de texto e o seu rascunho. Vamos para montar o esqueleto da redação. O seu primeiro parágrafo é a sua introdução e tem que constar duas partes na introdução. O gancho ou a contextualização, que é aquela frase em que você apresenta o tema sobre o qual vai falar, e a sua tese, o seu ponto de vista, que foi a estratégia que a gente escolheu lá no roteiro de escrita da redação. Ou seja, primeiro parágrafo tem, no mínimo, 2 períodos. Um período de apresentação do tema e um período de apresentação da tese, ou seja, o seu ponto de vista. E aí a gente chega para o seu segundo parágrafo, também chamado de desenvolvimento 1. Quais são as partes do desenvolvimento 1? Você vai apresentar o argumento 1 e a fundamentação 1. Ou seja, o primeiro argumento, o primeiro tópico a ser apresentado no seu texto e o que sustenta esse seu primeiro argumento. Então, por exemplo, se a gente está falando sobre a persistência da violência contra a mulher, você vai começar apresentando quais são as causas da violência contra a mulher, ou quais são os avanços na prevenção à violência contra a mulher, ou qual é a relevância da prevenção dessa violência. O desenvolvimento desse argumento já tinha sido previsto lá na introdução. Lembrar, a tese é uma síntese do seu desenvolvimento. Ou seja, retomando, desenvolvimento 1 é o argumento que você vai apresentar e a principal fundamentação a esse argumento. Depois do segundo parágrafo, óbvio, vem o terceiro parágrafo, também conhecido como desenvolvimento 2. No desenvolvimento 2, você tem o argumento 2, que já foi apresentado lá na tese, e a sua fundamentação. Por exemplo, quais são as consequências da violência contra a mulher? Quais são os desafios que se enfrenta no combate à violência contra a mulher? Ou quais são os desrespeitos a essa legislação que, de certa maneira, protegeria, pelo menos em teoria, a mulher? Ou seja, esse é o desenvolvimento do segundo argumento apresentado na introdução, do segundo argumento apresentado na tese. Uma sugestão ou dica, ou trapaça de professor, é que você deixe para esse parágrafo, para o terceiro parágrafo, a problematização. Se você colocou em algum lugar do seu texto por que o tema é, pode ser ou enfrenta um problema, esse é o lugar de aplicar essa problematização. Por que eu sugiro deixar a problematização para o terceiro parágrafo? Porque ele é o mais próximo do quarto parágrafo. E no quarto parágrafo, você vai fazer a proposta de intervenção. Fica mais fácil usar uma estratégia coesiva conclusiva no quarto parágrafo, um portanto ou um dessa forma, se no terceiro você acabou de provar que existe um problema. O quarto parágrafo, ou a conclusão no Enem, será a sua proposta de intervenção. A gente já conversou sobre a proposta de intervenção, mas não custa revisar. Na sua proposta de intervenção, 5 quesitos: objetivo, ação, agente, meio e detalhamento. É aí que você vai apresentar a resolução do problema apresentado no desenvolvimento. Lembrando, você só é obrigado a apresentar uma proposta de intervenção, desde que ela seja detalhada. Mas se você quiser, você pode apresentar 2, 3, 27, desde que elas sejam coerentes e caibam nas linhas que você destinou para o seu texto. A partir desse esqueleto do primeiro, segundo, terceiro e quarto parágrafo é que você vai fazer o rascunho. Só agora você vai traduzir esses tópicos em frases.
É interessante que entre a estruturação do esqueleto e o rascunho, você dê um tempinho. Levanta, faz xixi, bebe água, olha para o teto durante um tempo. É interessante que você deixe o texto dar uma esfriada. Deu uma esfriada no esqueleto, você pode fazer o rascunho sem medo. Só que às vezes surge dúvidas sobre como dar uma apresentação visual. Então vamos dar uma olhada em quais são as dicas para deixar o seu texto mais bonito? A principal dúvida dos alunos em relação à forma, à estética do texto, é se usa letra cursiva ou de forma. Tanto faz. O que importa é que sua letra seja legível e que diferencie adequadamente as maiúsculas e as minúsculas. Eu, Janaína, por exemplo, escrevo em caixa alta. Todas as minhas letras são maiúsculas. Mas como é que eu faço essa diferença? Eu faço a inicial maiúscula ser muito maior do que a versão minúscula. Então não se importe. Pode escrever cursivo, pode escrever em caixa alta, desde que as maiúsculas pareçam maiúsculas. Outro aspecto estético que pode ser um problema até mesmo no seu treinamento é que é necessário no Enem que você faça tudo a caneta preta. Então uma dica, treine. Desde o início do ano, faça o esqueleto, o rascunho e a versão final do seu texto à caneta, idealmente a mesma caneta preta que você vai usar no Enem, para que você se sinta seguro e confortável com essa mudança. Quanto às rasuras, elas são permitidas desde que não comprometam a legibilidade do seu texto, porque às vezes a gente rasura tanto que fica difícil ler o que está ali. Nesse sentido, uma sugestão é apenas riscar a palavra que está errada. Nada de colocar um ou seja. Alguns alunos escrevem a palavra errada, colocam vírgula, ou seja, vírgula e continuam. O corretor não sabe se você está corrigindo a escrita ou se você está explicando um argumento. Ou seja, risque, tá? Uma das coisas mais interessantes é que você pegue o manual do participante do Enem e veja como as redações reais são escritas. Você vai perceber que existem várias rasuras e mesmo assim essas redações receberam 1000. Dentro dos materiais didáticos daqui do nosso curso, eu disponibilizei o espelho de uma redação nota 1000, de 2017. A aluna tem várias rasuras, várias reescritas, várias correções e mesmo assim o texto continua legível. Ou seja, pode rasurar, no limite da compreensibilidade do seu texto. Jana, mas e o título? Gente, o título é facultativo, ou seja, você pode pôr ou pode não pôr. Caso você opte pelo título, ele deve ser centralizado na primeira linha e não deve ser sublinhado. Não precisa saltar linha em branco para começar a escrita. Se você centralizou o seu título, o corretor sabe que aquilo é um título. Você pode escrever já logo na linha de baixo. Na aula de hoje, a gente aprendeu a fazer um roteiro de escrita de redação no formato Enem. Um passo a passo, uma receita de bolo. A minha sugestão é que, a partir de hoje, esteja em casa, no cursinho, assistindo às aulas daqui do nosso curso, você use exatamente esse roteiro, até que você consiga automatizar esse passo a passo. Afinal de contas, tudo que a gente quer é um bolo nota 1000, né?